Dr. Luciano Odebrecht, advogado, mas um detalhe muito importante, escritor. Já tive a oportunidade em 2 outros livros dele, lançamento que foi feito, e tenho esses livros, são romances, é uma veia que faz parte do cotidiano do advogado Luciano Odebrecht. E agora ele está lançando, aliás, já lançou, mas agora no programa, O Segredo dos Estigmatos. Ele melhora a qualidade de vida dele de que forma? Escrevendo. Porque o direito é estressante, né, doutor Luciano? Muito estressante. O dia a dia do direito, do advogado, do promotor, do juiz, do delegado, é muito estressante. Não tem como... Se você não extravasar, você vai ter depressão. É uma das profissões que mais tem pessoas depressivas, é o direito. Não sabia disso. Os operadores do direito, por incrível que pareça, mas é. Porque ele lida com o problema das pessoas, resolver o problema das pessoas no dia a dia, o conflito de interesses, muitas vezes ele é ameaçado. Então, a literatura realmente, para mim, pessoalmente, foi muito bom. E você já escreveu outros livros antes? Sim. Eu primeiro comecei com Liberdade Religiosa, que é um livro sobre tolerância, e por incrível que pareça, parece que hoje está na moda, né? Mas foi um livro de direito. Agora, de forma literária, romance, eu comecei com Conspiração na Pequena Londres, que é um livro que fala sobre a cidade de Londrina, sobre fatos da cidade de Londrina. É um livro muito interessante. Depois nós tivemos a publicação do O Império das Trevas na Nova Londres. É um romance policial de mistério e muita gente falou, deu polêmica esse livro. E aí nós tínhamos encerrado a trilogia com O Segredo dos Estigmatos, que para mim é um dos melhores livros que eu já publiquei. E agora nós estamos com 2 propostas. Já temos até a capa, infelizmente eu não trouxe a capa do livro, que é A Insurreição, o Início, eu mudando um pouco o viés do romance policial para um romance de ficção, algo no futuro, sobre uma dominação mundial, num pós-guerra. E também tenho daí esses dias conversando com alguns amigos e a ideia vai surgindo, você vai ficando grávido do próximo livro, eu engravidei do livro, aí é o Pacto do Silêncio na Nova Londres. Daí eu volto para Londrina, minha amada terra. Essa terra é maravilhosa para um romancista, é incrível. E os outros romances eram policiais? São policiais, mas não só policiais, né? Ele também tem outras histórias, outras... É que o romance ele nunca é fechado. Você fala, romance policial tem é uma o foco, válvula. Mas ele tem válvulas, mas ele tem um pouco de ficção, ele tem um pouco de história, ele tem um pouco do próprio romance de amor mesmo, que é nesse caso, no Segredo dos Estigmatos. Então, nesse daqui? Esse tem o romance do detetive Rico Fraga, né? E ele é um detetive, é muito legal. Ele sai de um personagem que havia nos outros e eu redireciono para esse detetive. E ele se apaixona por uma mulher, né? Por uma jovem. E é até um pouco meio sensual, algumas pessoas falaram, mas isso é legal, acho que é importante também. E este livro, ele está nas livrarias? Nas livrarias Curitiba, né? O lançamento foi lá, foi um lançamento muito gostoso, muito legal. Infelizmente, aquele dia você estava com o programa, eu vi, e como não deu para você ir no lançamento, né? Mas no próximo, com certeza, eu te espero lá. Será breve? Eu pretendo para maio, junho, estou pensando ainda, né? Das possibilidades aí, porque envolve muita coisa. Envolve editora, e eu não sei qual que eu lanço primeiro, Mafalda. Se eu lanço a Insurreição, o Início, ou se eu lanço o Pacto do Silêncio na Nova Londres. Me diga uma coisa, o que mudou na sua vida pessoal, homem, Luciano, saúde, corpo, mente, espírito, a partir do momento que você passou a escrever? Como eu tenho e tive muitos alunos, né? E eles sempre estão comentando, eles vivenciam isso. E o homem Luciano, nós estamos sempre nos interagindo com tudo que nós fazemos.
Claro. E se eu ficasse só com a aridez da advocacia, eu acho que já teria ter morrido. Por quê? Porque é muito difícil a advocacia. Você entra com situações conflitantes o tempo todo. Mas a literatura, ela vai extravasando. Você vai colocando, às vezes, aquele sentimento que você tem dentro do livro, lógico, e vai criando os personagens. É incrível que, às vezes, você se identifica com um personagem, se identifica com outro personagem, e você vai trabalhando aquilo interiormente. Se todos nós somos escritores. Para ser um escritor, não precisa ter um livro. Quantas vezes nós escrevemos as nossas próprias vidas? Claro. Pensamos, nós contamos a nossa vida. É que as pessoas acreditam que o escritor é aquele que escreve livros. Não, o escritor é aquele que conta histórias. Antigamente era só a tradição oral, era só falado. Hoje nós escrevemos. Por isso que sempre quando eu paro, alguém para, começa a contar uma história para mim. Seja no ônibus, no aeroporto, no táxi, sempre alguém está contando uma história para nós. Quando essa pessoa conta a história, eu já imagino um personagem. É incrível. Toda vez que alguém conta uma história, eu já quero escrever um outro livro. Poxa, por que eu não escrevo esse livro? Lógico que daí eu tenho que misturar um pouco com a ficção, com a realidade, mas eu sempre trago o personagem da vida real. Só que eu misturo o personagem. Agora você focou essa pequena Londres, a cidade de Londrina. É interessante. Você tem um amor incondicional. Eu nasci em Londrina. E é interessante que quando veio Conspiração na Pequena Londres, as pessoas começaram a utilizar no Facebook Pequena Londres de novo. Houve um resgate desse nome, Pequena Londres, com o lançamento do livro. Por uns 10, 15 anos, ninguém mais falava de Pequena Londres. Quando veio Conspiração na Pequena Londres, eu comecei a observar que as pessoas começaram a replicar isso no Facebook, a colocar isso no Facebook. Ó, a nossa Pequena Londres, ó, tá chovendo a nossa Pequena Londres. Isso houve E por incrível que pareça, hoje nós estamos num escritório de coworking que chama Nova Londres. Só que eu já tinha escrito os livros. Eu já tinha escrito A Conspiração na Pequena Londres, O Império das Trevas na Nova Londres, e aí eu sou convidado por um colega para ir para Nova Londres. Ele falou, olha, eu estou gostando dos seus livros e coloquei Nova Londres, um nome fantasia no meu empreendimento. Vem conosco. E eu fui com ele, que é o Lucas. Então você vê que como é interessante isso. E as pessoas vivenciam isso. Algumas pessoas se identificam com o personagem. Teve um que se achava o sacerdote do Império das Trevas. Só que o sacerdote foi uma ficção que eu criei. Mas ele achava que ele era o sacerdote que eu estava falando dele. E bem o sacerdote era uma ficção. Nunca existiu esse sacerdote. Pelo menos se existiu eu não sabia. E é interessante que no Segredo dos Estigmados eu abordo alguns túneis secretos que tem em Londrina. Então Verdade. Tem vários túneis e tem as lendas, né? Aquele túnel que sai ali da catedral, que vai até a antiga, hoje biblioteca, que era o antigo fórum, rotas de fuga, daí tem os túneis da Sanepar e o pessoal também fantasia. Aí vem a ficção, né? Legal, legal. Você fala aqui das pombas também, no capítulo 17, as pombas. Mas você conta de uma forma lúdica. Lúdica. Lógico que tem momentos de suspense, momentos de drama, porque é um romance policial, né? E qual que é a diferença desse romance do último Segredo dos Estigmados para os demais? O Segredo dos Estigmados ele é mais cosmopolitano. Eu saio de Londrina no Segredo dos Estigmados. Daí o personagem vai para o Chile, vai para os Estados Unidos, envolve o mundo inteiro. E aí, no Pacto do Silêncio na Nova Londres, que eu já estou escrevendo, há um retorno às origens, talvez de uma forma diferente. Porque a gente sempre tem que analisar o momento histórico que aquele escritor escreveu. Quando eu escrevi o Conspiração, eu estava num momento histórico da minha vida. Mas cada momento que você vai vivenciando, os filósofos falam, né, que um rio, quando você mergulha nele pela segunda vez, não é o mesmo rio, é um outro rio. Então, o escritor do Segredos Estigmados não é o mesmo escritor do Conspiração na Pequena Londres. Claro. Muito embora seja o mesmo Luciano. Só que fatos e aspectos que mudaram no percurso. Fatos e aspectos mudaram no percurso. Exatamente.
Isso que aconteceu. E os cortes, você vai pegando os cortes, vai pegando... É que eu falei, é o momento. Você tem que saber escrever, você tem que viver aquele momento. Daí eu falo para ti, né? O que mudou o Luciano? O Luciano mudou o quê? Quando eu escrevo, eu tenho um momento de reflexão. Naquele momento de reflexão, de meditar, porque você não consegue escrever no meio do barulho. Eu sempre escrevo de madrugada. Então, quando eu estou escrevendo de madrugada, eu estou refletindo, eu estou ouvindo, está chovendo, de repente eu coloco no capítulo, estava chovendo, né? Então, você utiliza o que você está vivendo, o silêncio. Às vezes eu vou para o sítio, eu fico lá no sítio, eu fico pensando. Domingo agora eu estive com meu filho, né, lá na represa, a gente estava pescando, tudo. Eu ficava olhando os pássaros ali, as maritacas brincando, a gralha azul, né, ali tem algumas araucárias. E aí você começa a olhar aquilo. De repente você arruma um cenário. Eu fui num congresso de Direito Ambiental Internacional e nós fomos jantar no cassino no Paraguai. Quando eu chego no cassino e eu vejo aquele bar e vejo aquelas máquinas de caça-níquel, aquela roleta, tudo, na hora surgiu o personagem que eu vou colocar no Pacto de Silêncio na Nova Londres. Então, ali você vivencia o personagem. Que legal! E ele vai sendo construído. E é interessante que na sua narrativa, Mafalda, você às vezes entra em situações que você não tem para onde fugir. Ou você recua na narrativa, ou você tem que bolar algo extraordinário para sair daquela rua sem saída. Aquela rua não tem saída. Porque de repente eu estou matando o personagem. Opa, e agora? O que eu faço? Tem que mudar a história desse personagem. Eu recuo no drama ou continuo o drama e invento um novo drama, um novo capítulo. É como se fosse uma novela, que na novela você fecha um cenário e cria outro. E para você fazer esse jogo na leitura, essa é a dificuldade. E você também não pode transferir muito o pessoal para o fictício. Não. O Conspiração, o Império, foi muito pessoal. Por isso que eu falo que o segredo dos Stigmatas, aí verdadeiramente nasce o escritor. Porque o segredo dos Stigmatas é uma obra de ficção pura. Tá aqui, olha, o segredo de Stigmatas. E eu observo que a mão, né? A mão, ela tá queimada. Então, eu ia fazer essa pergunta. Por que aqui? Ó. Porque quando ele tá fugindo, ele vai colocar a mão e tá pegando fogo. E quando ele toca no objeto, o objeto marca a mão dele. E Stigmatos é símbolos. E vai ter uma situação que uma pessoa vai ficar em coma, houve uma tentativa de assassinato, e ela está em coma e ela está cheia dos símbolos. E aquele símbolo, eu falei, ele não é o antigo, daí eu não posso falar, né? Comendador. E aí as pessoas ficam preocupadas com aquilo. E o que é interessante no Segredo de Stigmatas é que eu uso muito o jornalista. Você vai colocando jornalista, vai colocando detetives, ele vai saindo, eu vou ampliando o número de personagens. E o Lucano, que Lucano é Lucas no grego, ele sai de cena, ele fica no segundo plano. O grande mocinho da história aí é o detetive Rico Fraga. E por coincidência, eu tenho um amigo que chama Frederico Fraga, que é médico aqui em Londrina. E falei, Frederico, aí ó, tem um personagem, só que ele não é médico, ele é detetive. Mas tem um médico no livro também, que é o médico Rafael. É muito interessante. Então eu tenho médicos, eu tenho detetives, eu fui ampliando jornalistas e fui colocando pessoas que eu falei assim, poxa, sabe que essa pessoa dá um bom personagem? E vou misturando os personagens. E vai saindo a obra. Eu nunca sei onde eu vou terminar, por isso que é gostoso. Eu vivencio o livro no momento que eu estou escrevendo. Eu viajo no livro. E é incrível que as pessoas viajam, elas vão numa viagem além daquela que eu viajei. Que ela falou, olha, quando você falou daquele cenário, eu lembrei do sítio do meu vô. Eu não incêndio ao sítio do vô daquele leitor, né? Mas, para ele, olha, parabéns. Parabéns. E agora virão outros. Com certeza.
E você continua o nosso convidado, tá? Obrigado, Mafalda. E olha, sempre eu gosto muito de você. Você não lembra, mas você me entrevistou como advogado no Dia dos Namorados, já faz um bom tempo. Eu não vou falar para não... Não, pode falar. Faz mais ou menos uns 20 anos. E você me chamou como... eu tinha uns 3, 4 anos de formado, me formei em 1992 e você tinha um programa. E você, não sei por que você me chamou, você não vem dar uma entrevista de direito sobre o Dia dos Namorados? E eu fui, foi muito legal. Que legal! Se desse para resgatar essa filmagem, você vê o que é a história. Olha! Então a gente se cruza na vida, legal. sempre. E por isso que às vezes eu vou viajar, eu pego e deixo um livro meu, eu deixo no avião. Eu vou lá e coloco na poltrona do avião e às vezes a pessoa entra em contato comigo depois, pelo Facebook, alguma coisa. Como Deus está no controle de tudo? De tudo. Colocou-nos frente a frente. Frente a frente, há mais novamente, de 20 anos atrás. Há mais de 20 anos atrás. Que legal, Luciano. Não é interessante isso? Muito interessante. E eu tinha 50 quilos a menos, Mafalda. Eu tinha 60 quilos naquela época, hoje eu tenho 110. Então, eu acho que é por isso que você não lembra da caricatura daquele personagem, que era um advogado, né? Mas é por isso que eu falo, a vida é maravilhosa, né? Claro. Por isso que eu falo sempre da espiritualidade. A gente tem que ter espiritualidade. A vida, às vezes a vida nos bate muito forte, mas não podemos perder a doçura. E muitas vezes a gente perde a doçura. Eu perdi a doçura por um bom tempo da minha vida. Que eu falo que por isso que os livros me ajudaram a retornar à doçura. Mas você resgatou. Resgatei. Isso é a grande vantagem. É a grande vantagem. Viver cada dia melhor, mais e mais. Carpe diem, né? Aproveite seu dia. É isso que a gente está tentando fazer, sempre. Isso. Então, aproveitar o dia. Eu fico até refletindo, às vezes, algumas posições. Por exemplo, Luciano, vale a pena a política? Não sei se vale a pena a política, por exemplo. É tantos ataques, tantas ofensas, né? E, às vezes, você acaba se envolvendo numa situação. Daí, hoje, a hora que eu recebi o teu convite, não sei porque, eu sempre relembro quando eu vejo da espiritualidade, da vida saudável, que você sempre está falando. Falei, sabe que a Mafalda tem razão, eu tenho que voltar. Você tem que parar um pouquinho e falar, não, para. Estou indo para o caminho errado de novo. Vamos, nada, não fica nervoso. Se acalma de novo. Dá um time. Dá um time. E isso é muito importante. E eu sempre venho aqui, eu saio cheio, né? Obrigada, Luciano. Muito obrigada, amigo. Eu que agradeço. Foi uma grata satisfação esse bate-papo. É verdade. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora gostou demais desse bate-papo com o Dr. Luciano Odebrecht. É isso aí. A UniTV e o programa Saúde Total sempre focando qualidade de vida. É o que a gente procura mostrar para você. Continue com a gente.